Hoje, nós temos acesso a muita informação. Principalmente nas redes sociais, é informação o tempo inteiro. Nós somos sufocados por informação o tempo inteiro. Então a gente liga a televisão, um monte de informação. Liga o computador, um monte de informação. Celular, um monte de informação. Tanto que o nosso cérebro funciona muito mais rápido e com muito mais superficialidade, evidentemente, né? É impossível fugir disso. Que quando você já deve ter sentido isso. Nós pegamos um livro para ler, por exemplo, ou um artigo, não, eu quero ler uma reportagem, uma coisa mais profunda na internet mesmo. Nós temos dificuldade de fazê-lo. Quantas vezes você já não se traiu porque pegou um livro e falou, vou ler aqui, ó, Jordan Peterson lançou um livro novo, As Outras 12 Regras para a Vida. Vou aqui ler Jordan Peterson, maravilhoso. Vou ler o livro que o Ícaro indicou, Storytelling. Abro lá o Storytelling, por exemplo. Leio 3 páginas, já pego meu celular e começo. Notificação aqui, ó. E aí eu começo a mexer no meu celular. Nós estamos com uma concentração péssima. E é claro que isso acaba afetando a maneira como nós lemos os textos. É como se nós estivéssemos dispostos apenas a pegar o espírito do que está sendo dito, entendeu? Então aquele livro fala mais ou menos um negócio assim. A pessoa te conta qual é a história do filme. O filme conta uma história mais ou menos assim. E aí é como se aquela passada de olho ali, não, já peguei o espírito do negócio, fosse suficiente para nós. Mas se eu faço esse tipo de leitura em tudo, se o texto for bom, se o texto for bem escrito, eu perco um aspecto formal que me seria fundamental para que eu escrevesse bem. Porque não adianta nós acharmos que nós vamos escrever bons textos por osmose, entendeu? Eu pego um texto bom, pego lá o Machado de Assis, dou uma esfregadinha lá, já peguei aqui por osmose, concentrei bastante aqui segurando o livro, vou pegar a escrita de Machado de Assis? Não vou. Então, para que eu me alimente de bons textos, eu preciso realmente dar a eles suficiente atenção, estando disposta a sorver destes textos não apenas o conteúdo que eles têm, mas também a forma. Por que é que uma pessoa como, sei lá, Fernando Pessoa, ou por que é que um escritor como Machado de Assis, ou como Nelson Rodrigues, o que é que esses caras têm em termos de estilo, em termos de capacidade de escrita, que fazem com que eles sejam escritores tão formidáveis como de fato eles são? E de que maneira eu posso me aproveitar disso? Eu preciso prestar atenção ao que os caras escreveram. O que eles escreveram? Por que isso aqui tá tão formidável? Por que essa frase está tão sensacional? Porque escute bem o que eu vou te dizer, principalmente você que escreve para vender. A sua escrita tem um objetivo. É claro que o que você vai escrever é fundamental, mas acredite, a forma como você diz é muito importante também. Vou te dar um exemplo para não ficar nessa conversa muito filosófica. Uma pessoa poderia dizer, né, e aí você já viu vários desses nossos influenciadores, ele poderia dizer, por exemplo, olha, eu não cogito divorciar. Ele dizer isso, eu não cogito me divorciar. Isso não é algo que passa na minha cabeça. E pronto. Olha, você não deveria cogitar se divorciar. Só poderia falar isso. Mas ela pode falar assim pra você, ó. Sair não é uma opção. Quantas vezes já ouviu os influenciadores falarem essa frase? Sair não é uma opção. O que você acha que é mais forte? Eu não quero me divorciar nunca, ou sair não é uma opção? Fundamentalmente estão falando a mesma coisa. Fundamentalmente os referentes são os mesmos. A coisa sobre a qual eu estou falando é a mesma. Mas por que a segunda é mais forte? Porque ela tem mais estilo, que é essa personalidade da escrita, percebe? E isso nós podemos sorver dos bons autores. E aí, quando eu digo isso, eu me lembro sempre de uma frase do professor Otton Garcia, escritor de um livro fantástico chamado Comunicação em Prosa Moderna. É um da capa preta com escrita em vermelho. Quem aqui é copywriter com certeza já ouviu falar ou já até tem esse livro. Então, Comunicação em Prosa Moderna. E o professor Otton tem uma frase que parece meio ofensiva se analisada sem muita profundidade, mas ela é sensacional, que é pensar antes de escrever. Aprender a escrever é aprender a pensar. E quando eu digo aprender a pensar, é a pensar não só em o que será dito, mas como será dito. E este como precisa me alimentar o tempo inteiro. O tempo inteiro eu preciso estar com as antenas ligadas, o tempo inteiro eu preciso estar com esse modo ativado para sorver do mundo dos bons autores, ou mesmo de todos as fontes às quais eu tenho acesso, por que aquela forma foi boa? Por que aquela forma foi boa? Um exemplo, você pega ali um lema da Globo, né?
Globo, a gente se vê por aqui. Em vez de você simplesmente passar por isso, falar, tá aqui, ó, o lema da Globo, reconheça essa frase. Não, para e olha pra essa frase com mais atenção. Olha para essa frase com olhos mais críticos, com olhos mais curiosos. Como se dá o espírito dessa frase? De que maneira ela se constrói? Primeiro ela pega o cerne do assunto, sobre o que ele está falando, sobre a empresa inteira, e ela põe o cerne do assunto seguido de 2 pontos. Então, o cerne do assunto, Globo, e aí depois 2 pontos. E vai falar alguma coisa sobre a Globo. A gente se vê por aqui. Esse é o tipo de construção formal que você pode reproduzir para N coisas, principalmente quando você for fazer headlines, porque ela chama muita atenção. Então, por exemplo, vou fazer um post sobre lojas de departamento. Então, lojas que têm um preço mais acessível, que têm uma escala maior. E aí eu posso chamar assim, os globais frequentam as lojas de departamento. Posso fazer isso. Mas eu posso escrever assim, lojas de departamento, 2 pontos. Os globais também frequentam. E aí eu coloco ali suponhamos que eu esteja fazendo um post sobre isso, né? Alguém que fale de moda. E aí eu coloco ali vários globais frequentando a Renner, frequentando a C&A, frequentando lojas de maneira geral, mais acessíveis, falando, essa galera também frequenta. E olha as escolhas que eles fazem. E mostro ali o que eles têm em comum na hora de fazer as suas respectivas escolhas. Mas qual foi a sacada do negócio? Primeiro eu coloquei o objeto, o assunto sobre o qual falarei, 2 pontos que na língua portuguesa funcionam como verdadeiros abre-alas. Pense numa pontuação rica que as pessoas desprezam, são os 2 pontos e o travessão. São, assim, absolutamente subestimadas, né? Pouco utilizadas. E os 2 pontos são os chamados de abre-alas na língua portuguesa. Então, o assunto, 2 pontos. Os globais também frequentam, vem alguma coisa de efeito, alguma coisa de impacto. Loja de departamento? Interrogação. Os globais também frequentam. Em vez de 2 pontos, colocar uma interrogação. É uma possibilidade. Muda a minha entonação, né? A maneira de apresentação do conteúdo. Loja de departamento? Os globais também frequentam. Percebeu? Então seria uma possibilidade, depende de qual é a sua intencionalidade discursiva naquele caso.